Diga, você está no melhor lugar. Glória a Deus. Amém? Vamos cantar um louvor da harpa. Vê se tem esse louvor aí. É 577. O título é Em Fervente Oração. Eu gosto muito desse louvor. É um louvor de consagração e um louvor de rendição. Amém? Deixa eu ver se tem eles aí. Acho que dá para tocar, dá? É o tom dele. É maior. Coloca a letra aí na tela, por favor. Quem sabe canta, viu? Vá acompanhando aí na tela. Vai entrando nesse momento para se render, para se consagrar. Mesmo que você for cantando pela tela, se você já souber, fecha os olhos. Mas vamos tirar esse tempo para nos consagrarmos a Deus, para estar com o coração preparado para receber da palavra. Em fervente oração, em o meu coração, na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estar a pedir quando tudo. Vamos ficar de pé? É o momento de deixar tudo, viu, no altar. Do perante o Senhor e todo meu ser só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a
Só então que o Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Nós te agradecemos. Nós te louvamos. Obrigado por tua palavra. Obrigado por tua presença. Obrigado pelos milagres, as curas que o Senhor tem ministrado em nossas vidas. Nós te agradecemos. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para falar conosco e para ministrar os nossos corações. Assim eu te louvo, eu te agradeço em nome de Jesus. Diga amém. Tomar seu assento. Deus é bom. Eita, coisa gostosa. O pessoal do louvor pode sentar. Eu não sei você, irmão, mas eu fui muito tocado essa noite pela unção, irmão. Quem tocou na unção aqui? Você sabia que é possível algumas pessoas tocarem na unção e outras não? Pois é possível algumas pessoas tocarem e outras não tocarem. A gente tira... Puder mutar ali os instrumentos, viu, antes? A gente tira por aquele caso da mulher do fluxo de sangue. Ela conseguiu tocar na unção. Conseguiu ou não tocou? Está lá na Bíblia, Marcos capítulo 5. Porque ela tinha muita... Tanto ela carregava a fé no coração, como ela falava, ela pensava, ela meditava. Ela dizia, se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei sarada. Irmãos, ela tocou na unção. A Bíblia diz que uma multidão acompanhava Jesus. Uma multidão. E havia pressão ali. As pessoas apertavam onde Jesus estava. Porque era muita gente tocando nele. Mas por que a unção só correspondeu sobre aquela mulher? A Bíblia só traz o relato daquela mulher. E a Bíblia diz que ela tocou no manto de Jesus e saiu virtude, saiu poder. Os outros não tocavam? Por que não receberam poder? Não era muita gente tocando? Por que só uma tocou e recebeu poder? Você já parou para pensar nisso? Porque ela tocou diferente, irmão. Ela tocou diferente. É possível no meio de uma multidão, alguns conseguirem tocar na unção e outros não. Agora eu te pergunto, a unção de Deus faz mal? Mal não faz, irmão. A Bíblia diz em Isaías 10, 27, que a unção quebra o jugo. Ela despedaça o jugo. E a gente tem visto, irmãos, muitas pessoas receberem coisas de Deus por meio da unção. Às vezes a gente nem sabe, às vezes o Espírito Santo me inclina num momento desse, de oração, de liberação de unção, porque é Ele que faz, não é o pastor, é Ele. E Ele está se movendo. E pessoas estão recebendo coisas. Esses dias, essa semana, alguém me disse, teve um senhor que foi na igreja e me parou e disse assim, você é de que igreja? Falando para o profeta Neto. Profeta Neto disse, sou da igreja do Verbo da Vida, do pastor Roberto. Ele disse, mas rapaz, um senhor, um católico, ele disse, eu fui lá naquela igreja, rapaz, eu tinha um problema, eu não sei se era nas pernas ou era na coluna, o profeta Neto relata, e ele disse, rapaz, eu fui lá um culto, e eu fui curado, nunca mais eu senti nada. Então é possível pessoas serem tocadas pela unção, irmão. Tocadas, e debaixo de profecias também. Eu estava em São José do Egito, andando na calçada, e de repente uma mulher me para. Ele disse, pastor Roberto, eu olhei para ela e disse, meu Deus, quem é essa mulher? Ela disse, o senhor não está lembrado de mim não? Ela e o marido. Eu disse, estou não. Ela disse, o senhor veio aqui em São José fazer uma reunião, e o senhor olhou para mim e profetizou que eu ia ter um filho. Aí eu disse, e aí, aconteceu. E ela é uma menina, e o senhor, parece que eu tinha dito até o sexo, do jeito que o senhor disse, glória a Deus, a unção, irmãos. Cadê as galegazinhas que estão aí, as gêmeas? Fica aí de pé para eu ver elas. Irmão, a mãe dela veio. A mãe dessas galegas, irmão, ela disse que eu estava no culto em São Vicente.
Isso, quantos anos vocês têm? 15 anos. Eu vim saber isso. Elas tinham 13 anos quando eu vim saber. 13 anos. Que eu olhei para ela não estava normal. Não tinha barriga, não tinha nada. Eu não sei porque eu falei debaixo de uma inspiração. Eu olhei para ela e disse, você vai ter, você está grávida e é gêmeas. Gêmeos, eu disse gêmeos ou gêmeos, não me lembro. Irmão, passou 13 anos, a mulher veio me dizer, olha as filhas que o senhor profetizou. Dá um glória a Deus. Salva de palmas pela vida delas. Pode sentar, elas são de São Vicente. Por causa da unção, irmão. A unção, ela libera o jugo. E a mensagem de hoje tem alguma coisa a ver com isso. Porque o tema da mensagem, hoje eu tenho um tema, viu? Tem culto que eu não tenho tema, não. Tem culto que eu gosto de fluir. Ou então eu digo, eu vou falar sobre fé, eu vou falar sobre cura, eu vou falar sobre o fim dos tempos. E aí eu vou fluindo. Só que hoje Deus me acordou de madrugada com um tema. E eu gosto de ministrar quando eu escuto a Deus falando. Ele me desperta. Quem já teve essa experiência de ouvir Deus, se acordar com a voz de Deus? Eu me acordo de vez em quando, Deus falando comigo. Hoje eu me acordei de tarde, com a mão na minha cabeça, fazendo assim, ó. Aí eu despertei, tinha tirado um tempo para cochilar. Estava buscando, orando durante o dia. Me tranquei no quarto para buscar e orar. E quando foi mais ou menos 3 horas da tarde, eu disse, eu vou dar uma descansada. Orando e meditando na palavra. Se eu vou dar uma descansada. Quando eu estava deitado, uma mão fez assim, meu. E eu fiz, estás me chamando, Senhor? Glória a Deus. Às vezes de madrugada, teve um dia que ele disse, Roberto, eu me acordei de madrugada. Eu me emociono, irmão, muitas vezes, quando eu escuto a voz do Senhor. Às vezes eu escuto por dentro, eu não sei explicar. Às vezes de madrugada a voz é como se fosse audível, porque eu escuto mesmo. E hoje eu me acordei com esse tema, ações correspondentes. E eu complementei, ações correspondentes ao comando do Espírito Santo. E interessante que eu comecei citando essa passagem bíblica da mulher do fluxo de sangue. Porque ela só recebeu aquele milagre, irmão, porque ela correspondeu. Uma inclinação. Ela ouviu falar. Havia muita publicação do que Jesus estava fazendo, dos milagres que estavam acontecendo. E trouxe um despertamento sobre aquela mulher. Por isso que ela buscou a Jesus. E o fato dela se mover, irmão, ela correspondeu. Ela correspondeu. Por isso que é ações correspondentes. Quando ela correspondeu, ela acionou o poder de Deus. Amém? Ela acionou o poder de Deus porque ela correspondeu. Por isso que está escrito na palavra do Senhor que a fé sem a obra, ela é morta. Amém? A fé precisa ter uma correspondência. Eu me lembro também daquele caso que eu já ministrei na igreja. Presta bastante atenção, não deixa o pensamento se desviar. Daquele caso onde levaram um paralítico, eu não sei se foi 4 homens ou foi 2, eu não me lembro. E colocaram por cima do telhado de uma casa, porque Jesus estava naquela casa, não tinha como passar por a porta, havia muita gente e eles observaram que só tinha uma saída, subir, abrir o telhado e descer com aquele paralítico. Amém? Amém. Olha que fé correspondente, irmãos. Porque os caras que levaram, tiveram fé para levar. E o paralítico, o cara já aleijado, numa maca. E ainda deixar subir por cima de um telhado. Ele poderia ter dito, rapaz, olha a minha condição. E vocês ainda querem me jogar por cima das telhas? Mas ele estava com a fé, irmão. E ali a Bíblia diz que quando eles desceram, Jesus aproveitou aquela situação para pregar o evangelho. Porque havia muitas pessoas naquela casa, mas com pensamento distorcido, maldando de Jesus. E Jesus libera uma palavra sobre aquele paralítico.
E ele diz que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. E para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para liberar, para perdoar pecado, ele disse ao paralítico: toma o teu leito, levanta e anda. Olha que interessante, irmão. Muita gente estava ao redor vendo aquilo, mas perdendo de tocar na unção. O paralítico estava lá com a fé junto com aqueles homens e tocaram na unção, irmão. A unção foi direcionada, catalisada diretamente para aquele paralítico. Mas aqueles que estavam pensando: quem é esse? Quem é esse que se diz que é o Cristo? Quem é esse que se diz que pode perdoar pecado? Amém? Deve-se ter até cuidado em momentos como esse na igreja, para não ficar maldando. Que tipo de coisa é essa? Por que as pessoas caem? Por que estão rindo? Não entenderam ainda o mover do Espírito Santo? Não julga. Porque há uma santificação aqui, não é uma brincadeira. Deus tem correspondido àqueles que têm tido sede. Amém? Nós vemos muitos casos na Bíblia, irmão, que não é muito racional, não. Como, por exemplo, nós vamos meditar, eu acredito que nós vamos abrir esse texto, mas como, por exemplo, um cego que Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos dele. Isso não é uma coisa normal. E se Jesus estivesse aqui nos tempos modernos de hoje? Os caras com o celular filmando e fazendo selfie do que Jesus estava fazendo, cuspindo no chão e passando no olho do cego. O que é que o povo ia dizer? Mas Jesus tinha um propósito para fazer aquilo. Ele despertava a fé daquele cego. Ele fez aquilo para trazer para que houvesse uma ação correspondente àquilo que ele estava fazendo, para que ele pudesse ser curado. Amém? Por isso que a fé, irmão, ela precisa corresponder. Se você congrega, se você é fiel, é porque você tem uma fé correspondente. Amém? Eu tiro por mim. Quando alguém, num tempo que eu vivia no mundo, não tinha um pouco conhecimento das Escrituras, eu era comerciante, dava trabalho a pai que só, fui expulso de casa, só que eu fui expulso, mas não saí. Eu disse: para onde eu vou? Eu ficava caladinho lá. Mas ele não me expulsou, irmão, porque ele estava errado, não, ele estava certo, quem não prestava era eu. Eu achava que eu estava certo, mas quem estava certo era ele. Eu não estava certo. Fui expulso do mercado, bem umas 3 vezes. A última vez que eu fui expulso do mercado lá que eu trabalhava, estava trabalhando só meio período, ele disse assim: pode ir, não precisa vir mais não. E eu fui para casa, eu creio que era Deus trabalhando, irmãos. Outra vez, fui expulso também. Tudo era trabalho meu, não era nada com ele. Minha família não tinha culpa. Amém? Nossos pais, eles podem até ser ignorantes. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não olhe mal para seus pais, não critique, não fale deles. Respeite e honre. Porque se eles têm um tipo de atitude agora de ignorância, é porque eles estão replicando a criação do tempo deles. Eles não têm culpa. Agora, aquilo que eles foram, nós precisamos mudar na nossa vida, porque a tendência é nós querer ser como eles eram com a ignorância. Nós não podemos passar isso para frente, replicar para os nossos filhos, porque nossos filhos crescerão, se casarão e vão replicar também para os filhos dele. Amém? Nós somos crentes, lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro. Diga: somos uma nova criatura. Vou declarar: regenerados, criados para as boas obras. Amém? Para dominar, pode repetir, viu? Para dominar a carne. E o Espírito deve sobressair sobre a nossa carne.
E ali teve uma vez que eu fui expulso do mercado. E na época eu disse, meu Deus, e agora? Eu estava com uma moto, era uma moto grande, um valor mais agregado. Isso tem muitos anos. Eu não congregava em nenhuma igreja, não. Quando as coisas apertavam, eu buscava a igreja. Aí eu me lembro que eu disse, meu Deus, como é que vai ser agora, Jesus? E tinha um rapaz que era amigo meu. Olha que coisa interessante. Nós nos encontramos, ele disse assim, vamos tomar um refrigerante? Eu digo, bora. A gente se encontrou, foi tomar um refrigerante, comeu uma linguiça, e aí a gente começou a conversar. E ele disse algo, e aquilo que ele disse ficou marcado no meu coração, irmãos. Ele disse assim, Roberto, eu estava devendo a moto, não tinha como ganhar dinheiro, eu acredito que a metade da moto estava paga, o resto não estava, faz muitos anos isso. E ele disse assim, Roberto, porque tu já... Ele não me lembro se ele perguntou se eu era dizimista, ou ele falou assim, por que tu não faz um propósito e começa a dar o dízimo? Rapaz, aquilo entrou forte no meu coração. E ali ele começou a contar algumas experiências que ele vivenciou sobre o dízimo. Irmãos, aquela palavra ficou fixada dentro de mim. E ali eu não pronunciei nada, eu não disse nada, apenas eu guardei aquilo no meu coração. E eu decidi, irmão, daquele dia em diante ser um praticante do dízimo. A minha fé correspondeu àquilo que ele foi falado. Ele falou das experiências, ele falou de coisas que aconteciam através dessa prática. E uma experiência particular minha. Eu tinha muita amizade na época com o Diego. E ali eu decidi, irmãos. E Deus começou só no meu coração a decisão, uma correspondência daquilo que eu tinha ouvido. Gerou uma convicção no meu coração. Talvez alguém não dizime, talvez alguém não tenha essa prática porque ouviu outros tipos de ensino, ou porque não acredita que é mais para esse tempo, e aquilo não gerou uma expectativa, nem uma fé no coração. Talvez se ela dizimar, talvez nem funcione, nem adiante. Por quê? Porque não está sendo correspondida pela fé do coração, irmão. Dá glória a Deus? E ali eu correspondi àquela palavra, ela entrou dentro do meu coração. E eu me lembro, irmão, que ali Deus começou a abrir as portas. Eu disse, Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu já tinha decidido, tudo que entrasse na minha mão eu seria dizimista. Eu me lembro que eu entrei lá no comércio de Alberto, da lanchonete. Quem conhece Alberto aqui? E ali Deus começou já a se mover. A atitude já estava dentro do meu coração. A fé já estava começando a... Quando nasce no coração, então já começa a corresponder. Quando eu pisei na lanchonete, ele olhou para mim, apontou o dedo e disse assim, aquilo que tu ia colocar, pode colocar que dá certo. E eu estava com desejo de colocar algo mesmo, para um comércio para mim. E ali foi Deus começando a se mover. E eu disse, Senhor, como é que eu vou fazer se agora eu preciso pagar essa moto? Eu disse, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu disse, já sei, eu vou ligar para o gerente da Honda. Eu tinha pegado essa moto lá financiada, era uma moto de uma potência maior. E eu liguei para ele e disse assim, rapaz, eu estou passando um problema, eu fui desempregado. Só não disse que pai tinha me expulsado do mercado. Eu fui desempregado, não tenho condição de pagar essa moto. E eu queria que você recebesse essa moto e me desse uma moto num valor menor. Irmãos, eu nunca vi um negócio desse, mas o cara disse, pode trazer. Quando eu cheguei lá, entreguei a moto, saí com uma moto de um valor menor, sem dever nada. Deus se movendo e se correspondendo. Porque quando nós agimos, o que a palavra de Deus diz? A fé sem a obra, ela é morta. Mas quando nós agimos, Deus começa a fazer, irmãos. Ele corresponde àquilo que nós estamos crendo com o coração. Amém? Por isso que a diferença de algumas pessoas que são tocadas pela unção. Porque elas correspondem. Elas se entregam. Elas almejam. Elas desejam. Tem pessoas que até sugam a unção. Elas estão correspondendo. É bíblico isso que eu estou falando. Amém?
E sabe de uma coisa, irmão? Eu fui, peguei a moto, vim-me embora. E um dia eu disse, eu vou fazer uma visita na Igreja Batista. Fui na Igreja Batista. Quando eu sentei, que eu acabei de sentar, meu primo chegou buzinando e disse, Roberto, vem cá. Eu saí lá fora, eu disse, tem um cara querendo comprar a moto. Eu já desejando vender a moto. Foi coisa rápida. Vendi a moto e comecei a colocar coloquei meu negócio, comecei a comprar as coisas. Irmãos, eu não sei, mas pastor Diego é testemunha disso. Foi sobrenatural o que Deus fez. As pessoas, na época era lan house, era videogame, era um monte de coisa, era uma misturada danada. Mas o meu comércio tinha pessoas que eu tinha comércio aqui no alto, tinha pessoas que saíam lá do Alto Santo Antônio para vir para aqui, para o Paulo VI, para dentro do meu comércio. Havia filas. Eu me lembro que a primeira vez, eu nunca tinha pegado tanto dinheiro na minha vida como eu peguei. Eu estou falando de uma experiência particular, irmão, de correspondência de fé. Peguei aquela sacola de dinheiro no final do mês, bem organizadozinho, coloquei em cima da mesa da casa de mãe. Está gravando isso? Coloquei em cima da mesa da casa de mãe e ali eu comecei a contar, naquele tempo, muito dinheiro mesmo. E ali eu disse, eu vou dar o dízimo. A mãe ficou olhando para mim e ela pensou disso, eu não me lembro mais. Ela disse, ô caba besta danado, em vez de dar esse dinheiro para mim... Na época eu não tinha filiação em nenhuma igreja. Devemos ter filiações em igreja. Amém? Numa igreja. Devemos ser filiados, estar debaixo de uma cobertura espiritual. Porém eu estava começando na jornada da fé. Irmãos, primeiro dízimo que eu fui dar, era uma quantia, eu não me lembro se era R$300. Mas eu estou falando de 20 anos atrás. Era muito dinheiro, irmão. E eu fui fazer o depósito, porque eu ia dizimar para uma igreja fora, eu não tinha vínculo nenhuma igreja. Eu acompanhava uma igreja pela televisão. E eu fui para o Banco do Brasil fazer esse depósito. Irmão, pense numa luta para poder entregar esse dinheiro, irmão. Mas eu precisava corresponder à fé. Estava determinado. A carne nunca vai querer agradar ao Senhor. Eu fui lá, irmão, agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu fiz aquele depósito, que eu saí do banco, eu parecia aquele menino. Sabe aquele menino que anda desse jeito, ó? Havia uma alegria imensa dentro do meu coração. Uma satisfação. Eu estava correspondendo àquela inclinação dentro do meu espírito. Amém? A Bíblia diz em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se quiser abrir, pode abrir. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Galardoador, pastor. O que é isso? Recompensador. De fato, leia comigo, de fato. Não, leia em voz alta. Nós somos uma igreja avivada. De fato, é impossível agradar, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu poderia colocar assim, de fato, sem correspondência à palavra ou à inclinação do Espírito, é impossível agradar a Deus. Amém? Amém. Às vezes alguém está dentro da igreja, raciocina, e de repente, uma palavra profética, ou uma canção ungida é liberada, ou uma ministração, ou um versículo, alguma coisa. E aquela palavra, ela vem dentro do coração da pessoa. Pá! Quem já passou por isso? E o coração da pessoa queima, arde. E vem aquela alegria. E de repente ela escuta dentro do espírito. Talvez ela esteja com um problema, uma enfermidade, um problema na coluna, um problema na perna. Não sei, alguma coisa. E o Espírito inclina ela e diz assim, corra!
E a pessoa se levanta e dá uma carreira dentro da igreja. Os carnais ficam, que é isso? Para que isso? Não precisa disso. Ei, cuidado. Porque Mical, quando Davi dançava, ela no pensamento, ela começou a ignorar aquilo. E ela, quando viu o rei, disse: que coisa feia para o rei tirar o seu manto e dançar no meio do povo. E por causa de tocar nas coisas do Espírito, ela ficou impedida de engravidar. Quem está entendendo? São inclinações do Espírito. Não tenta entender. Eu vi pastor Daniel na conferência dos homens em Campina Grande, com um problema na perna, o coitado, sem conseguir. Ele ia tocar a sanfona, tinha que se sentar, porque não estava mais aguentando. E eu sabia do problema dele. E nós estávamos numa conferência de homens. E de repente foi lançada uma palavra profética, eu não me lembro qual foi a palavra. E ali o fogo desceu sobre aquele ambiente. As pessoas começaram a celebrar, a pular, dar glória a Deus. E pastor Daniel, quando menos espera, com a barrigona desse tamanho, saiu igual um capetinho, ó, correndo. E deu aquela rodeada na nave da igreja. E ele corria que as banhas faziam vucu, 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 vucu. Você pode até rir dele, mas o final da história, ele foi curado. Ele correspondeu a uma inclinação. Às vezes, olha irmão, já aconteceu comigo antes de eu estar nesse ministério. Eu me lembro que eu era vendedor e eu saí para vender numa cidade, eu acho que era Itaporanga, aquelas bandas da Paraíba. Eu ia de moto. E eu sonhava, irmão, em ter um carro, em possuir um carro, poder trabalhar num carro, ter uma condição de vida melhor. E viajava na motinha. E de repente eu parei em uma igreja lá à noite. E eu disse: eu vou para o culto. Era uma Assembleia de Deus. E quando eu entrei dentro da Assembleia de Deus, uma igrejinha pequena, eu fiquei lá atrás. E de repente deram uma oportunidade para um rapaz. E o rapaz começou a trazer aquela saudação e ministrar uma palavra que veio ao coração dele. E quando ele falava, irmão, veio uma alegria dentro do meu espírito tão grande. Eu não entendo, eu não sabia o que significava, eu não sabia de nada. Mas eu comecei a querer rir, agora rir dando gargalhada dentro da igreja. E eu não tinha me convertido ainda não, irmãos. Eu conhecia a palavra, talvez eu tivesse provado o novo nascimento, não me lembro, porque eu tive uma experiência muito grande quando eu era novo. Mas eu era desviado. E quando aquela alegria veio, Anderson, coloca um pouquinho de retorno para mim. Quando aquela alegria veio, eu comecei a sorrir dentro do culto. Eu digo: meu Jesus, e eu tentava parar de rir, mas não conseguia, e eu vou fazer o quê? Aquele negócio, acaba vai endoidar, é? Eu tentava parar de rir, mas não conseguia. Aí eu disse: meu Deus, o povo vai ficar constrangido. E eu não entendia também. Eu disse: por que isso está acontecendo? Eu tive que sair para fora da igreja para poder rir lá fora. Mas era uma inspiração. Era a unção se movendo dentro de mim. Algumas pessoas, eu não sei porque as pessoas elas não compreendem o agir do Espírito. Se elas vão para uma igreja e uma pessoa se enche do Espírito e chora e se derrama, elas entendem, ela está sendo ali, ela está correspondendo a uma atuação do Espírito, no Espírito dela. Por isso ela está se emocionando, está orando em línguas, alguma coisa acontecendo, e as pessoas entendem. Mas por outro lado, quando as pessoas se alegram com a palavra, as pessoas se escandalizam. Mas não entendem também que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! 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 Dá um glória a Deus bem forte! Olha para seu irmão e dá uma risadinha aí para ele.
Diga, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem correspondência. Corresponda. Se você receber uma instrução, uma palavra de Deus, corresponda. Não se importe com o que vão falar. Não se importe com o que vão dizer. Lembre-se que está escrito na Bíblia, em Josué, quando Deus deu a instrução para que Josué, foi Josué mesmo, para que Josué derrubasse as muralhas de Jericó. Qual foi a instrução, irmão? Junta o povo e vai para a frente da muralha. 6 dias arrodeia aquela muralha. Para que arrodear uma muralha, irmão? Para que isso? Para que está rodando uma muralha de pedra? Vai funcionar intelectualmente falando? Não. Mas Deus disse: arrodeie 6. No 7º dia, arrodeia 6 não, arrodeia 7. E depois que arrodear 7, comece a tocar e faça zoada. Havia alguma coisa anormal nisso? Não. Quer dizer, normal nisso? Não. Mas anormal. Um povo dá uma eu não sei se algumas pessoas estão entendendo, mas uma cidade murada, com uma muralha alta, resistente, forte, e um grupo de pessoas arrodeando essa muralha para que essa muralha caia. E na 7ª volta, a trombeta toca e eles começam a gritar. Eles começam o quê? E quando eles começam a gritar, o que é que acontece, irmão? A muralha cai! Para que isso? Que besteira é essa? Para que gritar? Para que correr? Para que sorrir? Para que? Deixa eu te dizer, Deus já tinha falado o que ia acontecer antes de acontecer. Deus deu os detalhes. Deus disse que quando eles executassem, ou correspondendo o título da mensagem, quando eles correspondessem ao comando do Espírito, algo ia acontecer. E eles foram fiéis. Eles não quiseram saber. Talvez os soldados inimigos pensaram: que danada é isso, homem? Que baboseira é essa? Que frescura é essa? Mas na 7ª volta, no grito, aquela muralha caiu. Foi de água abaixo. E Deus tinha dito: faça. E quando eles fizeram, corresponderam, irmão, aquilo não teve jeito, caiu. E eles invadiram a cidade. Eu quero finalizar esse culto hoje gritando. Mas para que gritar? Vou gritar sim, para incomodar o diabo. Talvez as nossas muralhas hoje não sejam aquelas, e sejam outras espirituais, que hoje vai cair por terra. Eu não sei se é uma doença, eu não sei se é uma pressão, ou opressão, ou depressão, eu não sei se é um problema no sangue, eu não sei se é um caroço, eu não sei se foi um ataque do inferno, mas eu sei que essa noite vai ser rompida em nome de Jesus. Dá uma catucadinha do seu irmão e diga: corresponda, irmão. Tenha vergonha não. Se você ouvir uma vozinha, uma vez eu estava lá no culto, irmão, e eu sei o quanto eu fui abençoado por fazer isso. Eu estava no culto, correspondência da fé. E de repente, o Espírito Santo disse, tocando louvor, o Espírito Santo disse assim: deu uma volta no quarteirão correndo. Quarteirão todo, agora imagine, eu todo pastor pregando e o povo lá olhando, e o pastor saindo de dentro da igreja, correndo um quarteirão. Quando eu olho para trás, parece que era o Tiago, era?
João Paulo atrás de mim, correndo atrás de mim também. Eu obedeci o comando. Eu quero saber o que vão falar. Deixa falar. Nas obediências aos comandos eu estou vencendo etapas. Só achei ruim uma coisa. Porque quando eu estava chegando, os cachorros correram atrás de mim. Mas não me pegaram, não. Certa vez na Filadélfia, renovada, lá embaixo, fazendo os cultos, me consagrando, buscando, declarando o crescimento da igreja, declarando salvação de almas, batismo com o Espírito Santo. E eu comecei a chegar no culto, bem pouquinha gente. Olhei, meu Deus, um monte de cadeira. Eu acredito que já tinha umas 80 cadeiras, não era, Tiago? E eu olhar para aquilo, eu ver aquela tristeza, aquela angústia, porque pastor gosta de igreja cheia. Amém? E é bíblico, é certo. Quanto mais alma para Jesus, melhor. Aí, eu olhei para aquela situação, subi em cima do púlpito, e eu tive uma inclinação e correspondi àquela inclinação. Eu olhei e disse assim: pessoal, a igreja estava seca. Amanhã eu vou em São José comprar 20 cadeiras. Só quem entendeu foi Kleber. Tiago olhou e disse assim: está ficando doido. A igreja seca e ele querendo comprar cadeira. Quando foi no outro dia, peguei o carro, fui lá em São José e comprei 20 cadeiras e botei e freguei na cara do diabo. Sabe foi o que aconteceu? No próximo culto, a igreja começou a estourar de gente. Correspondência da fé, a inclinação, ação, atitude, focalização. Eu falava para Kleber, focalização, pega isso, igreja. 3 áreas na nossa vida que precisa ser focalizada. Eu recebi essa palavra ontem e eu vou começar a praticar com mais intensidade hoje. Eu decidi de ontem para hoje. Focalização. Presta atenção, eu falando para Kleber. Se você pegar um papel, meio-dia, e colocar esse papel no chão, meio-dia, com sol quente, esse papel vai pegar fogo? Mas ele vai esquentar. Vai ou não vai? Porque o sol, ele está iluminando sobre toda a terra, porém não tem uma focalização. Se você pegar uma lupa e colocar em cima do papel, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar fogo. Porque aqueles raios solar vai trazer foco. Diga aí para seu irmão, tudo que você dá foco vai pegar fogo. Repita. Tudo que você dá foco vai pegar fogo. Foco na vida espiritual. Foco na meditação da palavra. Foco na leitura de livros da visão. Foco em ouvir ministrações. Foco em oração. Foco na família. Foco no trabalho. São 3 áreas. Quando você desfocaliza aquilo que está roubando o teu tempo e não te agrega, você economiza energia para focar no lugar certo. Dá uma frase boa, né? Não sei dizer mais não. Passou. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Aleluia! Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos, coloca esse texto aí, vamos ler junto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem fé, sem ação, vamos repetir para nós aprendermos, sem ação correspondente,
É impossível agradar a Deus. Ação correspondente. Queria a ajuda do Ministério do Louvor. Ação correspondente. Atitudes. Comece agora a raciocinar. O que tem te distraído para que você corresponda no lugar certo? Quanto tempo nós temos gastado no celular com coisas que não têm acrescentado na sua vida? Quer ser um bom empresário? Focalize. Estude. Pegue novas ideias. Agregue. Mas não desfocalize daquilo que é principal na sua vida. O reino de Deus. Tocando. Buscai o reino de Deus e a sua, e as demais coisas serão acrescentadas. Reino em primeiro, família e reino podemos colocar em primeiro. Focalize nos seus filhos. Focalize em sentar-se na mesa para tomar refeição com seus filhos. Amém? Focalize-se na sua esposa ou no seu esposo, que vai agregar. Focalize-se, porque onde você focaliza vai pegar fogo. Glória a Deus. E acima de tudo, focalize no reino de Deus. Seja correspondente à fé. Seja correspondente. Se vier uma inclinação, vem uma inclinação para mim, dá glória, dê glória. Vem inclinação para eu correr na igreja, corra. Vem inclinação para marchar, marche. Vem inclinação para me alegrar, se alegre. Não seja religioso, irmão. A religiosidade tem atrapalhado o mover do Espírito Santo. Porque no meio da religiosidade estão as pessoas que dizem não tem necessidade disso. Mas é dentro disso que essa obra está crescendo. É dentro do mover do Espírito que Deus está operando. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu tenho outras coisas para falar, mas eu vou ficar por aqui. Eu quero louvar louvor animado agora. Aleluia. Levante as suas mãos e vamos romper essa noite. Aleluia. Vamos celebrar. Quem quer celebrar aqui essa noite? Glória a Deus.